dizer que eu tenho 64 anos. A cada vez que eu participo de um momento como esse, eu me emociono como da primeira vez quando eu entrei no partido. Num ano em que a maioria de vocês não era nascida. Eu quero agradecer o convite dos companheiros. Eu cheguei ontem numa viagem, mas o convite me tinha sido feito e quero dizer que é um momento muito bom de ver amigos do partido aqui, companheiros de luta, velhos camaradas, sempre lembrando, como dizia um poeta que o meu querido Miguel Urbano Rodrigues conheceu também, tão bem, José Carlos Ali dos Santos, que entre nós não há novos nem velhos. Somos todos iguais. Eu queria começar dizendo o seguinte. É muito bom comemorar 90 anos do PCB com um programa como esse que foi articulado pela comissão organizadora. Um programa de trabalho, um programa de debate, um programa de polêmica. E penso que a mesa desta noite, com os 20 minutos pobres, pequenininhos que cada um de nós tem, ela não vai ser absolutamente conclusiva, mas ela seguramente vai amarrar alguns pontos daquilo que, penso eu, é o grande problema dos partidos comunistas e operários ao longo da história do século XX, que é a relação entre estratégia e táticas. Eu diria que esse problema é um problema que acompanha, com soluções melhores, soluções mais débeis, acompanha a organização do movimento operário revolucionário desde o período da social-democracia alemã. Portanto, não devo lhes dizer grande coisa nova. Eu só queria começar pontuando que essa é uma questão nevrálgica, é uma questão central para o Partido Comunista, para qualquer partido comunista, em especial na conjuntura histórica que estamos vivendo. Que conjuntura é essa? De uma grave derrota do movimento operário em todas as latitudes. Eu sei que essa é uma questão muito polêmica, mas eu não posso deixar de evidenciar para os companheiros o que penso a respeito. Julgo que, no mundo moderno, nunca vivemos um período tão contra-revolucionário como a conjuntura que estamos vivendo. Se nós observamos o século XX, nós notamos que houve algumas vagas revolucionárias. A última onda revolucionária, eu diria que se esgotou no final dos anos 70. A partir daí, o movimento revolucionário registrou uma profunda derrota. A dissolução da União Soviética e os últimos suspiros revolucionários, eu diria que marcados pela Revolução Portuguesa, pelas lutas contra a ditadura de Reza Pahlavi e pela luta centro-americana, com destaque, mas sem esquecer os outros movimentos, com destaque para a Revolução Sandinista. Depois disso, nós nos vemos constrangidos, enquanto comunistas, a assistir à degenerescência de partidos comunistas históricos, com papel relevante na história do século XX, a luta pela reconstrução revolucionária em vários países, de que o PCB de hoje me parece, um exemplo feliz. Mas o quadro dessa reconstrução, em nível histórico mundial, ainda apresenta uma larga travessia. Para aqueles que estão preocupados com o socialismo amanhã de manhã, às 8h30, não há esperança. Não há esperança. Mas para aqueles que compreendem o processo revolucionário como um largo processo histórico, e eu terminarei voltando a esse ponto, a esperança, que só nos é dada em nome dos desesperados, a esperança não é apenas um princípio ético, é também um princípio que anima a intervenção política. Feita essa, até porque eu vou respeitar rigorosamente os meus 20 minutos, senão eu mato o companheiro Temer. O companheiro Temer, não, o camarada Temer. Preciso dizer isso.
não há comunistas só no PCB. O que o PCB tem que fazer é trazer esses comunistas para cá. Eu queria dizer, primeiro, do grande passo que o nosso partido, que eu entendo que é um partido pequeno, não sejamos baluartistas. Nosso partido é um partido pequeno. E por ser pequeno e por conhecer a história, ele poderá evitar muitos dos erros dos quais muitos de nós aqui fomos partícipes no passado. Inclusive eu que vos falo. Eu diria que nós demos um passo enorme no nosso último congresso. E por quê? Porque fixamos 2 pontos intimamente interligados. O primeiro foi a caracterização da Revolução Brasileira. Mais exatamente, qual é o caráter desta revolução? Eu estou convencido que o coletivo partidário acertou no atacado. O caráter desta revolução é socialista. Mas o nosso documento não diz apenas isso. O nosso documento explica cuidadosamente, em termos diacrônicos e sincrônicos, ou seja, históricos e contemporâneos, por que esse caráter socialista. Não se trata de uma petição de princípio, não se trata de um ato de vontade dos comunistas brasileiros. Quem conhece o material resultante do nosso último congresso, certamente verificou que ele produz uma aproximação bastante feliz à estrutura de classes da sociedade brasileira. Ele traduz uma leitura que eu diria essencial, do ponto de vista essencial, correta, ao sinalizar o perfil contemporâneo da economia brasileira. E, portanto, é capaz, a partir desses 2 pilares, é capaz de determinar quais são aqueles sujeitos coletivos, não necessariamente partidários, capazes de constituir um bloco revolucionário que tem uma gravitação proletária. Eu diria que esse é o primeiro ganho do nosso partido. Não quero dizer aqui que seja o único partido que chegou a esse tipo de formulação. Eu diria que não é uma invenção do PCB. É também a extração dos melhores núcleos da cultura política contemporânea brasileira. O segundo passo foi a determinação, em grandes linhas, da estratégia para essa revolução. Eu queria ressaltar o que me parece um ponto central para que nós possamos projetar na vida cotidiana e nas lutas cotidianas do nosso povo como essa estratégia foi articulada. Ela foi articulada insistindo naquilo que me parece um ponto central. Não se pode pensar em construção socialista nesse país e em derrocada do poder burguês se não trabalharmos com a hipótese de uma ruptura do sistema político. Ou seja, não é possível pensar aqui uma transição apostando exclusivamente nos mecanismos institucionais. E teremos a decorrência disso em seguida. Mas atenção, a concepção de ruptura não é absolutizada. O mesmo documento, as resoluções do nosso último congresso, diz com absoluta clareza que essa ruptura será o resultado de um grande acúmulo de lutas e de forças sociais. E, portanto, é um documento que bate à direita e bate à esquerda, porque ele mesmo sustenta que esse acúmulo de lutas e de forças, sem ruptura, nada traz. Eu penso que foi possível alcançar nessa fórmula, que nós precisamos de desdobrar, precisamos de desenvolver, mas foi possível alcançar um centro, um norte para a nossa batalha histórica. E, ao mesmo tempo, isso é coroado por uma precisão estratégica que há de rebater na nossa prática política. É a ideia de que as lutas que travaremos
devem ser travadas, dentro e fora da ordem. Eu penso, quero declarar para os companheiros que eu participei desses debates, eu já tinha voltado formalmente ao partido, como gosta de dizer meu camarada Ivan, mas eu não participei desse processo coletivo que levou à redação desse documento. Eu suspeito que, nesse momento, os redatores desse documento, conheço alguns dos formuladores do meu partido, e sei que por trás deles estava a sombra do nosso querido professor Florestan Fernandes, obviamente, que foi o primeiro nesse país a falar, não é, da revolução dentro da ordem e da revolução contra a ordem. Eu penso que essa é uma conquista teórica do partido. É uma conquista da qual nós não devemos abrir mão. Ou seja, do ponto de vista estratégico, eu penso que nós resolvemos os principais problemas que serão postos à Revolução Brasileira. Tenho duas observações a fazer. E vocês sabem que os intelectuais e os teóricos, mesmo que tenham começado sua vida no partido, vinculados à classe operária, como é o meu caso, mas eu não pertenço à classe operária. Como diz um autor que também é muito caro ao meu querido português que está sentado ali, eu não sou filho da classe operária, mas eu sou um filho adotivo da classe operária. Eu não sei se ela acertou muito me adotando, mas eu me considero como tal. Vocês sabem que política se faz com convicções. Sem convicção não há direção política. Teoria se faz com dúvida. Não se faz só com dúvida, mas se faz com dúvida. Eu vou introduzir aqui dois elementos para a gente pensar. O primeiro é o seguinte: o caráter da revolução e a determinação da sua estratégia são resultados de análise teórica, que pode estar certo, pode estar errado, não é? Teoria é sempre revisável, sempre retificável, não há teoria absoluta. Entretanto, a conversão da clareza estratégica em lucidez tática não depende só da teoria. Se fosse assim, os melhores teóricos seriam os melhores secretários-gerais. E nós sabemos que isso não acontece. Quase sempre, salvo algumas exceções, no século XX eu diria que há duas exceções maravilhosas, não é? A do Partido Comunista Italiano, que teve um teórico que tinha uma enorme capacidade política, eu me refiro a Togliatti, e do Partido Comunista Português, que teve um teórico que tinha uma enorme sensibilidade política, eu me refiro a Álvaro Cunhal. Essa combinação foi muito rara nos partidos comunistas do mundo. Então eu quero advertir o seguinte: a nossa correção, a meu juízo, teórica, na determinação da natureza da Revolução Brasileira e do seu objetivo estratégico, resulta de uma análise teórica. E o coletivo do partido, os seus formuladores, foram muito felizes. Outra coisa é converter esta orientação estratégica em determinações de natureza tática. Para isso, não basta só a teoria. Não me perguntem que outras dimensões são necessárias. São necessárias a sensibilidade política, a vinculação aos movimentos sociais, aos processos sociais, a uma percepção clara da dinâmica das lutas de classe. E eu penso que esse é um problema que nós temos. Embora a nossa resolução política aponte toda uma série, eu diria, de diretivas para a ação dos comunistas, eu penso que numa sociedade tão complexa, mas ao mesmo tempo tão diferenciada como a brasileira, e basta olhar esse país para ter uma ideia de que a política que é feita no Rio de Janeiro não é feita em Cachoeira de Macacu. Nenhum deslustre para a Cachoeira de Macacu. Eu posso falar na minha cidade. A política que é feita no Rio de Janeiro não é feita em Juiz de Fora. Essa plasticidade do ponto de vista tático é um problema que, penso, nós, comunistas do PCB, ainda temos que amadurecer. Acho que aí a gente não tem o serviço completo. Mas também é um segundo elemento, que é a segunda anotação de pé de página,
talvez pelo veso do amor à história. Inúmeros partidos comunistas foram capazes de formular uma concepção teórica da revolução e uma concepção estratégica do seu posicionamento e foram pegos de calça na mão. Isso não diz nada contra as concepções desses partidos ou seus dirigentes, porque nós temos um viso, né? Nós encontramos culpado em tudo, né? Faz parte da história dos partidos comunistas encontrar quem foi o desviante. Eu penso que as coisas não se colocam nesse nível. Erros de um partido são erros sociopolíticos, ainda que as personalidades tenham um peso forte na sua condução. Eu diria até que é bom que haja líderes. É muito bom que haja dirigentes. Mas é muito ruim quando há caudilhos. Acho que a experiência histórica quanto a isso é característica. O que me parece que é segunda nota de pé de página? É que a gente pode acertar no atacado e errar no varejo. Quando a gente erra muito no varejo, seguramente o atacado sai prejudicado. Não é? A instância macro e micro não estão desligadas. E por isso eu quero dizer, já é o terceiro ponto, que foi abordado aqui seguramente pelo Del Ruio, que foi um dos convidados da mesa de ontem. Eu não estava aqui, estava viajando, mas com certeza creio que Del Ruio falou nisso, que é a questão do núcleo dirigente. Ele certamente abordou isso, não é? Ou não? Duvido que ele não falou isso. Até porque ele é um especialista nisso e tem ideias muito claras sobre isso. A nossa história é uma história, ao contrário, por exemplo, e por razões que todos vocês sabem. Ao contrário, por exemplo, da história do Partido Português ou do Partido Italiano, que eu tomo sempre como exemplos de partidos do século XX, nós não engendramos na nossa história um núcleo dirigente. Um núcleo dirigente que começa a se constituir em meados dos anos 20, desaparece na entrada dos anos 30 pelo processo da chamada bolchevização. Um núcleo dirigente que se esboça lá em 1943, na Conferência da Mantiqueira, onde o velho Dinarco já estava presente, não é? O Dinarco pai, porque o Dinarco filho é um jovem, não é um velho. Notem, aquele núcleo dirigente, quando começa a se firmar, sofre duas hemorragias, uma grande e uma menor. A grande é de 56 e 58, onde o PCB enfrentou uma crise monumental. A outra, uma hemorragia menor, mas nem por isso devemos subestimá-la, foi a crise que gestou o Partido Comunista o Partido Comunista do Brasil, em 1962. Pois bem, quando havia possibilidade de gestar um novo núcleo dirigente, que seriam os anos da restauração democrática, os anos 80, o fenômeno da desintegração do PCB impediu o surgimento desse núcleo. Os companheiros que em 92 saem para reconstruir o PCB tinham alguns elementos desse núcleo, que estava em gestação nos anos 80 e que tinha raízes, inclusive, nos anos anteriores. Mas o processo de reconstrução, que seguramente já foi visto aqui nesse seminário, intervenção do companheiro Ivan, foi um processo muito difícil, enfrentando situações extremamente adversas. Estou convencido que esse processo hoje está, no essencial, consolidado, mas nós temos que crescer. É importante que este processo preserve a sua preocupação em constituir um núcleo dirigente. E é importantíssimo ver na atual direção do PCB, para mim, jovens, né? Aí entre 30 e 40 anos. Se formos capazes de fazer desses jovens hoje dirigentes do PCB um núcleo dirigente, muitas das dificuldades de transformar a concepção estratégica em flexibilidade tática, seguramente muitos desses problemas serão resolvidos. Até porque essa não é uma experiência
que se faz passar através de textos, de livros ou de informação escrita. Isso implica uma prática política comum, solidária e unitária. Pelas minhas contas, eu ainda tenho 8 minutos, é isso? Isso. Pois bem, por que as razões da esperança? Quero lhes lembrar, companheiros, que quando eu nasci, em 1947, eu já tinha 1 ano, e no coração de Pequim, Beijing, havia uma placa na porta de um hipódromo. A placa dizia o seguinte: é proibida a entrada de cães e de chineses. Olha como é que esse mundo mudou. Quando eu entrei na adolescência, Havana era o prostíbulo dos mecânicos de Nova York. A cidade de Havana tinha 150 mil prostitutas registradas, para uma população que girava em torno de 1 milhão de habitantes. Vocês sabem o que é isso? É cerca de 12 a 15% da população. Hoje, com todos os problemas da Revolução Cubana, que não são poucos, tá lá, ó, a espinha na garganta do imperialismo. Quando eu estava já no partido, na minha vida adulta, a gente sempre fazia manifestações por um negro que estava preso numa penitenciária, numa ilha, porque protestava contra o regime do apartheid na África do Sul. Esse homem foi depois presidente da República. Olha como é que o mundo mudou. Mas o mundo não mudou só para frente, não. Dos anos 70 para cá, eu quero insistir nisso, há uma brutal regressão, eu não direi regressão democrática, não direi regressão do processo socialista. Há uma regressão dos processos civilizatórios. Hã? Você dá uma olhada na Europa meridional, da Grécia a Portugal, olha que quadro nós temos para os velhos que trabalharam a vida inteira, para os servidores fiéis ao seu contrato com o Estado, ao insulamento e à repressão das lutas populares. A existência da União Soviética garantiu um nível de convivência internacional, se não civilizado, pelo menos com baixa tolerância ao belicismo. Hoje nós temos um gendarme mundial que aponta onde e quando estão os terroristas. Esse é o resultado, não é, do fim da bipolaridade. No Brasil, conquistamos uma democracia formal. E não apenas formal, com alguns institutos que não devemos desprezar. Não devemos desprezar. Entretanto, isto derivou numa hegemonia burguesa, como eu diria, nunca vista antes nesse país. A oligarquia burguesa transitou claramente de classe dominante a classe dirigente. E por isso, o pressuposto da nossa estratégia, que é a constituição de uma contra-hegemonia burguesa, é um pressuposto dificílimo, dificílimo. Há uns 2 ou 3 anos atrás, antes de eu voltar ao meu leito, eu escrevi um pequeno artigo que o meu amigo Milton Temer publicou na revista que ele editava, uma revista do Instituto Lauro Campos, que na época teve, para mim, uma repercussão que eu não esperava. Onde eu dizia que o nosso problema no Brasil não é a falta de condições objetivas para lutar contra o capitalismo. Essas existem. Eu dizia que o nosso problema era um déficit organizacional. Eu estou convencido que o PCB tem todas as condições de contribuir
com outras forças políticas, sem exclusão, numa disputa leal, franca e aberta pela hegemonia do movimento socialista revolucionário, o PCB tem condições de contribuir para a ultrapassagem desse déficit organizativo. Neste sentido, eu sou extremamente otimista, porque eu não estou olhando o copo meio vazio. O copo meio vazio é a enorme ponderação do imperialismo, seus agentes, extremamente cínicos hoje, como nunca o foram no passado. Eu estou olhando o copo cheio. O copo cheio é o potencial transformador que as populações laboriosas têm. E, sobretudo, o povo brasileiro. Não há nenhuma xenofobia nem nacionalismo no que eu vou dizer aqui agora, para encerrar a minha intervenção. Não é? O caráter internacionalista do nosso partido já foi mencionado quando Ivan há pouco falava quem estará presente aqui. E mesmo aqueles que não estão presentes, esse partido tem apoiado nas suas lutas nacionais e eu diria de libertação social. Mas tem uma certa peculiaridade o povo brasileiro. Esse povo é muito generoso, é muito criativo. E quero dizer que, bom ou mal, é o nosso. Quem não gostar dele vai construir partido comunista na Suíça. Não é? O nosso é esse. Mas o nosso é maravilhoso e nós temos que construir um partido à altura da generosidade do nosso povo. Minhas saudações fraternais, porque, como bem disse o Ivan primeiro, confirmado pelo Zé Paulo, que me dá ordens e determina o que eu tenho que falar, inclusive me obrigando a fazer um discurso antipático para essa plateia, para que o Mauriásio possa corrigir, mas eu vou acatar. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: da minha imensa alegria de estar participando da celebração, isso me honra, dos 90 anos do Partido Comunista Brasileiro. Coloquei no Twitter hoje uma observação lacônica, porque zapeando, sou um velho aposentado, fico em casa me dividindo entre leituras e tal, e eu sou daqueles que ainda tem o hábito de zapear nos canais da Câmara, do Senado e da Assembleia Legislativa. Olha que mau gosto. E pego aquele Inácio Arruda, que foi deputado comigo, anunciando a sessão solene que se fará pela comemoração dos 90 anos do Partido Comunista do Brasil. E coloquei no Twitter a frasezinha de brincadeira. Eu digo, bizarro. O Inácio Arruda está anunciando uma celebração dos 90 anos do PC Comunista do Brasil. Eu perguntei assim, o PC do B ainda é comunista? Olha, a repercussão foi incrível, não tão grande quanto a do livro do... Mas certamente, porque ela é sintomática de algo, e aí eu vou no sentido daquilo que eu anunciei, da chamada intervenção antipática, para o Mauriásio corrigir, ela é um sinal do tempo que a gente está vivendo. No meu modo de ver, não só a questão do PCB e da Revolução Brasileira, especificamente dentro do PCB, mas sim do conjunto da esquerda, dos comunistas que estão dentro ou fora do PCB, dos socialistas, daquele que não tem nem muita clareza da diferença, mas sabem e têm certeza que, diante da hegemonia, a possibilidade da manutenção da hegemonia desse sistema capitalista, o ser humano marcha para viver na barbárie. Esses que pensam isso, certamente esses se perguntam sobre o quadro que a gente vive a partir de algo muito grave que aconteceu nesse país, e que eu e Mauriásio, particularmente, vivemos de perto. Zé Paulo não viveu porque sempre desconfiou, que foi a guinada ideológica do Partido dos Trabalhadores. Isso tem a ver não só com o Partido hoje, tem a ver com a Revolução Brasileira. Quem participou do Congresso do Partido dos Trabalhadores... É verdade que, me lembro bem, mas eu nos encontramos no primeiro Congresso da Refundação Comunista na Itália, e quando eu chego, eu deputado do PT, animado, enfim, porque eu um dos que sofri profundamente com a morte do PCI, chego lá e alguém
da refundação já me pergunta, vem cá, o Partido dos Trabalhadores é o Partido Social Democrático reformista, né? Digo, não, senhor, o Partido Socialista Democrático, que quer transformações. Não, é porque o companheiro do PCB, eu digo que era o Mazeu, já tinha antecipado e definido com precisão premonitória qual era o rumo em que eu e Mauriás iríamos nos atolar na década seguinte. Então, é uma coisa que soa engraçado, mas é trágico. Porque, reparem bem, vamos pensar nas coisas que Zé Paulo disse, que eu concordo com várias delas, mas me pergunto o seguinte, Zé Paulo, esse teu discurso poderia ser feito na segunda década do século passado. A conjuntura das condições objetivas do processo revolucionário dava para fazer lá. Agora eu me pergunto o seguinte, as condições objetivas do processo revolucionário nessa segunda década que se inicia do século XXI. Quem é o sujeito revolucionário? Qual é a classe? Porque uma coisa é o proletariado contra o capital. Uma coisa é a certeza que nós temos que desconstruir, destruir e substituir o regime capitalista. Mas quem é o agente disso? A composição de classes na sociedade fordista que se iniciava então, ela tinha um caráter distinto do de hoje. O próprio significado do sindicato não era ainda a degeneração do que é hoje. O sindicato hoje é um instrumento de operação para a discussão sobre o valor da mão de obra dentro do sistema capitalista. E não mais do que isso. Não querem mais do que isso. E a tragédia é que grande parte daqueles que se sindicalizam olham para o sindicato assim. Por outro lado, o que nós vivemos com respeito aos movimentos sociais? Eu tenho feito um debate sério, inclusive com o Zé Paulo, sobre isso. Eu não tenho nenhuma confiança quanto ao caráter de sujeito histórico dos movimentos sociais fragmentados. Esse movimentismo, e aliás, me surpreendi encontrando um trotskista, Daniel Ben Said, fez um livro genial, Os Irredutíveis, onde ele desqualifica e mostra o que tem de perigoso na mitificação do movimento social em si. O que eu quero dizer com isso? Eu virei, de repente, um bolchevique de novo tipo. Qual é um bolchevique de novo tipo para mim? É como é, em primeiro lugar, defesa absoluta do partido político como um único instrumento capaz de universalizar o conjunto de demandas fragmentadas da sociedade, no sentido de transformar essas demandas fragmentadas em uma forma de transformação qualitativa, ou seja, de levar a sociedade à consciência que nenhuma das questões individuais, nem de gênero, nem de raça, nem de qualquer que seja, nem econômicas puras, transformam qualitativamente a sociedade. E a segunda metade do século XX foi mais do que necessário para provar isso para a gente. Eu passo, então, por incrível que pareça, a superestimar a questão das condições subjetivas, nisso eu tenho um acordo sobre a questão do núcleo dirigente que Zé Paulo levanta, para além só do quadro das condições objetivas. Aliás, as revoluções têm se dado muito mais onde existem o núcleo dirigente e as condições subjetivas reais do que onde existem as condições objetivas. Não são poucas as condições objetivas revolucionárias que ficaram para trás porque faltaram as condições subjetivas dirigentes. Aliás, não é nem na luta revolucionária. Tem um exemplo concreto da nossa vida brasileira. Eu, como ex-militar, e aí os que foram caçados em 64, podem ou não compartilhar comigo. Miguel Urbano estava no Brasil nessa época, e talvez eu quero até saber se ele concorda, porque eu acho que o único que tem idade próxima de mim aqui é o Miguel Urbano, o resto tudo é muito mais novo. Então, então eu faço a comparação na história do Brasil, não na história do PCB, não. Os dois episódios dramáticos que determinaram a tragédia que a gente vive hoje de forma muito importante, 61 e 64. Em 61, havia condições objetivas muito mais eficazes para a direita dar o golpe do que havia em 64. Eles tinham o controle do aparelho de Estado, eles tinham o controle total da mídia, eles tinham o controle absoluto do quadro político. Eles tinham eleito um reacionário de direita
moralista meses antes. No entanto, por conta da iniciativa de alguém que num governo de Estado invoca a legalidade, a defesa da legalidade, de maneira dramática, e isso é algo que não pode ser esquecido da história do Brizola, com todos os erros que ele tenha cometido na vida, inclusive com o anticomunismo que em determinados momentos ele exerceu contra nós. Talvez tenha sido um dos grandes momentos da história cívica brasileira para mim, foi aquele episódio de 61. Porque foi o único momento em que nós conseguimos unir os interesses do extrativista do Amazonas com os setores informados urbanos do Sudeste europeu, com o Sudeste brasileiro, com os gaúchos lá do Pampa. Todo mundo pensando uma bandeira nacional. Essa bandeira nacional, de forma concreta, admitindo até a insurreição, para defender a legalidade. E acabou fazendo o que de importante? Rachando as Forças Armadas e com isso conseguir trazer a legalidade para a tona e impor a posse de João Goulart. Em 64, eu era um tenenteco, estava no gabinete. Nós tínhamos o controle das Forças Armadas, nós tínhamos o controle sindical, nós tínhamos realmente, tínhamos feito manifestações importantes, o comício da Central não era pouca coisa, nós tínhamos condições concretas e objetivas, não de fazer a Revolução dos Socialistas, mas de resistir ao golpe de direita. E, no entanto, as condições subjetivas passaram para a mão deles. Quando o Jango, no seu espírito conciliador, diferentemente do que tinha feito o Brizola em 61, não permitiu que o pedido do Brigadeiro Teixeira, nosso camarada, o Brigadeiro Teixeira era um comunista nas Forças Armadas, na Força Aérea Brasileira. Eu era um comunista no gabinete do ministro da Marinha. Não permitiu que se julgasse 3 bombinhas na frente, não era em cima da coluna, não. Na frente da coluna do Mourão, que eles iam voltar tudo correndo para Belo Horizonte. Não, não quero saber, não vou fazer. Não fez e se deu, ocorreu aquilo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e recorrer a Lênin, que a gente tem que fazer política com, ou seja, análise concreta da situação concreta. Então, eu não tenho o mesmo otimismo esperançoso, de maneira nenhuma, do Zé Paulo. Não tem, porque esse contexto internacional, vocês reparem bem, o quadro de tragédia que nós vivemos. Eu hoje botei também no Twitter. A tragédia de Toulouse fez um cara sorrir. O canalha do Sarkozy que ganhou 2 pontos na pesquisa eleitoral. A Europa hoje, os movimentos sociais fragmentados estão na rua. Na Grécia, o pau comeu. O Partido Comunista Grego exerceu um papel fundamental naquele levante de rua. E a Grécia hoje é um protetorado da Alemanha. A Alemanha, com a sua política reacionária, está construindo o Terceiro Reich por caminhos distintos. Colocou um presidente na Grécia, colocou um chefe de governo na Itália e determina a política da França. Está determinando a política geral do continente. Quarto Reich. Não é o quarto, é o terceiro mesmo. O terceiro não houve, né? É o terceiro que está se concretizando agora. Então, objetivamente, com esse quadro transposto para a realidade brasileira, vamos fazer o seguinte. O que está acontecendo de concreto em termos de Brasil? Nós estamos vivendo a possibilidade real, fora dessa sala, porque aqui está um núcleo pensante, um núcleo organizado, um núcleo consciente. Agora, nós temos certeza absoluta que esse núcleo consciente, núcleo pensante, sequer consegue abalar corações e mentes no nível significativo da sociedade. E por que não? Por causa da guinada do PT. Esta guinada do PT criou um quadro dramático para nós. Por quê? Porque a velha direita, a direita que apoia a ditadura, a direita do grande capital, não os grandes banqueiros, nem as empreiteiras, nem os exportadores, nem o agronegócio, porque esses estão apoiando a nova direita. Só que essa nova direita, que foi aqui o neopetismo, que é bem diferente do PT que nós vivemos, o neopetismo, o lulopragmatismo, essa nova direita, o que essa nova direita tem como álibi para fazer as canalices dela? Se não for eu, é a direita pior. É a outra que vem. Quantos de vocês já não encontraram isso na rua? Não, vocês são geniais, mas nós não podemos deixar que os tucanos periferistas voltem. Eu também digo isso. Eu, no segundo turno, votei na Dilma, sabendo exatamente o que eu tinha pela frente.
Mas é evidente que é um quadro complexo que se deixou, a quinata do PT deixou para nós todos, comunistas, socialistas, progressistas, onde estivermos. Então qual é a alternativa que eu vejo nisso? E aí o Irã vai pular de lado. É o que eu digo. O Irã já pulou assim lá no debate de rádio comigo. Não tem saída. Não é a via eleitoral, mas a disputa de poder, a realidade objetiva hoje, para mim, pressupõe dois caminhos concretos. Porque, como o Zé Paulo coloca, eu fico me perguntando, em que termos se dará, porque quando a gente diz os movimentos sociais conseguindo a ruptura, isso é um processo insurrecional. E eu não consigo ver isso no Brasil. A disputa, não, mas o caminho institucional não leva a nada, não é verdade. Não leva a nada porque as condições subjetivas que o Lula preferiu enfrentar foram, 5 minutos, foi o caminho da traição. Mas se Lula tivesse incorporado aquilo que havia no programa do PT, elaborado um ano antes em Recife, eu já estava descrente, eu era deputado e nem fui ao Congresso de Recife, mas aquele programa tinha como primeira frase a desconstrução de tudo que havia sido legado, tudo que havia sido construído durante o mandarinato do Fernando Henrique Cardoso. Ele traiu aquilo imediatamente a partir da Carta aos Brasileiros, traiu, se compôs na lógica da poder pelo poder, e fazendo o quê? Se mostrando o mais competente agente do capitalismo no Brasil. Porque eu fiz a conta, a última conta eu fiz em 2007, mas esse ano não fica longe disso. Em 2007 eu me assustei, eu constatava que em 9 meses, quando os bancos começaram a declarar os lucros, eu constatei o seguinte, o lucro em 9 meses do segundo banco privado brasileiro era o que o Brasil gastava durante todo o ano para mudar a qualidade de vida da miséria para a classe C baixa de 11 milhões de famílias que passaram a se transformar em base fiel, incondicional, saíram do PFL para o PT. Para o PT não, para o lulo-pragmatismo. Era a mesma quantia. Era 8 bilhões de reais. Era o que se gastava durante todo o ano com Bolsa Família. Porque o primeiro banco, que é o que tem um patrimônio muito menor que o segundo, que é o Bradesco, mas opera fundamentalmente com os títulos da dívida pública brasileira, que é o Itaú, esse tinha lucrado em 9 meses 500 mil reais a mais do que era gasto com 11. Ou seja, a família Setúbal sozinha tinha ganho em 9 meses aquilo com o que o Lula competentemente estiolava o movimento sindical e a massa pobre do Brasil, dos chamados marginalizados, incluindo-os na sociedade consumista. Aí créditos e tudo isso que vocês conhecem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um entorpecimento que não é fácil de dividir, de você compensar ou se contrapor. Contra isso, o que nós temos que fazer? Aí entra, bom, você vai defender a luta institucional. Não vou. Porque nesse contexto atual, os espaços de deliberação, onde você pode colocar oposição concreta ao regime do capital, na sua essência universal, é um embate onde se delibera, nas áreas do legislativo e na disputa do poder do executivo. Não nesse negócio de prefeitura, administração local, não. Isso é para fazer política. Porque isso, o Mauro lembra bem, o PT dizia, vamos comer o capitalismo pelas bordas, conquistando prefeitura. Acabou sendo comido pelas bordas, porque virou o PT das administrações. Então, objetivamente, eu digo o seguinte, nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito. E eu quero invocar aqui, até para encerrar isso, uma pessoa que me pediu para dizer que estaria presente aqui sem estar. E que no livro dele, de forma genial, eu recomendo a todos de procurar, se não conseguirem encontrar, tem que procurar, que é um comunista histórico, um comunista que consolida, desses que formula, desses poucos que influenciam Zé Paulo, porque Zé Paulo é o que dá ordem, mas ele consegue dar ordens a Zé Paulo, e Zé Paulo até incorpora, que é o companheiro Carlos Nelson Coutinho. Nesse livro, Gramsci, um estudo sobre o seu pensamento político, nós temos um documento fundamental para entender a necessidade de não confundir o conceito de revolução, de partido revolucionário, com partido que se isola socialmente, em torno da concepção bordigiana, que
termina sendo uma posição de espera que não produz a revolução, porque a revolução é inelutável. Não, a revolução não é inelutável, não. O meu pânico maior é que se nós não disputarmos em todos os campos possíveis a possibilidade de destruição do capitalismo e ele mantiver a sua hegemonia, o que vem aí é a barbárie que pode eliminar o ser humano das superfícies da Terra. Obrigado a todos. É um prazer partilhar dessa experiência de estar num partido que, quando chega aos seus 90 anos, resolve se reinventar, né? E se reinventar numa perspectiva bastante interessante, e eu acredito, na linha que foi já aqui afirmado, que no caminho correto, né? Em que sentido? Há muito tempo, no debate da esquerda brasileira, cobra-se das organizações, dos camaradas, que realizassem um debate estratégico, que os impasses das transformações sociais no Brasil vinham da precariedade que a própria esquerda demonstrava em compreender sua formação social, seu movimento histórico, seu Estado, sua estrutura de classes, e dentro dessa leitura da realidade, formular a estratégia, evitando assim que corrêssemos atrás, né, de respostas táticas imediatas, nos afundando no pragmatismo. Nesse sentido, é bastante interessante que o PCB tenha no seu 14º Congresso realizado essa tarefa e chegado a termo, como foi falado pelo Zé Paulo, naquilo que é o ponto de partida desse esforço de construir uma estratégia revolucionária e socialista do Brasil. Nesse sentido, nós acreditamos que o Partido Comunista Brasileiro tem, do alto dos seus 90 anos, a legitimidade adquirida para fazer essa discussão. Até porque a superação dos horizontes estratégicos que nos conduziram até aqui, seja na clássica formulação dirigida pelo PCB da estratégia democrático-nacional, seja naquilo que predominou da crise da autocracia burguesa para cá, que é a estratégia democrático-popular, esta dirigida pelo PT, e que culmina nessa espécie de transformismo que acaba por capturar o PT aos limites da ordem. Por isso que é essencial que a nossa estratégia comece pela afirmação do socialismo. E por quê? Porque muitas pessoas nos colocam o seguinte, para entrar no debate, não corrigindo o Temer, né? Mas para entrar nesse debate, que nós inclusive fazíamos e insistimos ainda dentro da própria experiência do PT. Né? O que significa esse horizonte socialista? Ou, mais precisamente, o que significa a caracterização da Revolução Brasileira como socialista? Porque muitas pessoas nos dizem, ora, parece um paradoxo. Se nós caracterizamos o período como um período de derrota da classe, como um período de refluxo da luta de classe internacional e de uma hegemonia acachapante da ordem burguesa, então como falar em Revolução Socialista? Né? Então vamos lá. Primeiro, o caráter socialista da Revolução Brasileira vem de uma análise crítica de que a Revolução Brasileira sempre foi pensada a partir de uma leitura da realidade que, carecendo de uma análise mais profunda da história dessa formação social, apostava numa certa incompletude do capitalismo brasileiro. Seja na formulação clássica de uma revolução democrático-nacional, pela presença do latifúndio, do imperialismo, e seja naquilo que seria a incompletude do processo de democratização. Né? Ora, na primeira versão do Democrático Nacional, cai-se no equívoco de uma aliança com uma suposta burguesia nacional, né, que nos levaria ao desenvolvimento do capitalismo como uma etapa insuperável para que pensasse posteriormente a Revolução Socialista. Como foi falado, uma formulação estratégica é, em parte, uma formulação teórica, em parte, uma construção política. A crítica a essa formulação não foi só teórica, ainda que tenha sido sucedida por profundas e valiosas críticas teóricas, né? Como foi a de Caio Prado, como foi a de Florestan Fernandes. Mas a verdadeira crítica prática a essa estratégia se deu pelo golpe empresarial militar de 64.
quando a realidade se move diferente daquela que os formuladores imaginavam. Não é? O mesmo ocorre naquilo que chamamos do período hegemonizado pela estratégia democrática popular. A crítica ao Brasil de hoje, muitas vezes, carece da objetividade de detectar a intencionalidade nos processos políticos. Parece que nós vivemos um impasse na luta de classes, e esse impasse na luta de classes se produz unicamente por uma incrível capacidade da burguesia, né, ou por ditames da objetividade da reestruturação produtiva do capital e da própria crise no mundo socialista. O que nós temos que destacar é que esse período, e que já não é um período pequeno, é um período onde fomos conduzidos politicamente por uma outra hegemonia. Uma hegemonia que pensava o Brasil de uma maneira e apostou no caminho. E qual é a natureza específica desse caminho que foi apostado? Florestan Fernandes, quando faz a análise crítica do final da autocracia burguesa, abre dois cenários possíveis. Dado, como vocês sabem, que ele conferia à autocracia burguesa determinações profundas, acreditava ele que um dos cenários era um recrudescimento da autocracia burguesa, impedida de lançar as margens de uma hegemonia burguesa além do círculo estreito das classes que compunham a autocracia da aliança conservadora e burguesa, da burguesia, do latifúndio, do imperialismo. Num segundo momento, Florestan Fernandes abre a segunda possibilidade. Há uma outra, uma autorreforma, em que a burguesia busca resolver seus problemas de hegemonia, indo buscar aceitação e legitimação além desse ciclo nas próprias classes trabalhadoras e outros setores da sociedade. No entanto, dado o caráter excludente, dado o caráter do capitalismo brasileiro, a burguesia teria muito pouco a oferecer a essas classes, a essas camadas populares, né? Impedindo aí as saídas de tipo social-democrata ou outro. Florestan Fernandes chamava esse cenário, que ele acreditava muito pouco provável, ele apostava todas as suas fichas no recrudescimento da autocracia, de democracia de cooptação. E veja que interessante, né? As bases que esse autor localizava para a impossibilidade dessa democracia de cooptação é que os trabalhadores não aceitariam ser cooptados por tão pouco. E a burguesia acharia esse pouco muito a ser pago para garantir sua hegemonia. Não é? Temos uma péssima notícia a dar a todos aqui. Né? Não só os trabalhadores cooptados, e por muito pouco, pouquíssimo, muito pouco mesmo. Né? Como a burguesia incorporou as medidas dessa democracia de cooptação e hoje se vangloria de um governo que considera excelente, belo, que não poupa elogios. Né? Ora, o que demonstra isso para a gente? Que a estratégia democrática popular contém um ponto delicado na sua formulação, que é qual? Acreditar que um movimento de reformas, pelas supostas não realizações de uma revolução democrática burguesa incompleta, pelo caráter como ela foi se dada aqui historicamente, bateria diante da intransigência da burguesia, e por isso essas bandeiras se converteriam na possibilidade de um programa que, levando milhões na sua defesa, entrando em choque com a ordem burguesa, impenetrável a essas reformas, pudesse ser o início de transformações socialistas. Pelo menos assim, na origem do democrático popular, ela era concebida. E aí tem razão Temer quando fala que, nesse momento, no seu horizonte, ele é uma estratégia socialista. Né? Mas horizonte é uma coisa complicada. Né? Horizonte é uma linha imaginária que se afasta quanto mais chegamos perto dela. É como, né? E, de repente, isso que era colocado como um programa necessário numa certa correlação de forças, para acumular força, para chegar ao socialismo, de repente, é uma outra conjuntura cuja a realização não pode ser plena. Então é necessário rebaixar o programa para chegar às eleições e, uma vez ganhando, rebaixá-lo mais ainda para ter as alianças necessárias para governar e depois para se reeleger. E aquele horizonte vai se afastando. Não é? Ora, a nossa convicção na estratégia socialista é que nesse processo completou-se um ciclo histórico. Qual a natureza dessa completude histórica? Completou-se no sentido que o capitalismo, hoje,
é dotado, na sua integração ao sistema imperialista mundial, de todos os elementos para garantir a produção e a reprodução da ordem burguesa, tanto nos seus aspectos de acumulação, quanto nos seus aspectos de reprodução, inclusive aí de legitimação política. O que implica dizer que aquele problema não resolvido da hegemonia burguesa é resolvido por outras formas, através da democracia de computação. Isso coloca a caracterização de uma revolução no seu horizonte socialista. Aliás, que não é uma novidade nem na formulação teórica, né, nem nos ensaios de formulação política e de estratégia para a Revolução Brasileira. Agora, afirmar esse caráter estratégico socialista da Revolução Brasileira é não ter mediações táticas para construir um processo que torne possível aos trabalhadores, chegando no poder, iniciar as transformações socialistas? Essa é a grande questão. Aquilo que aponta corretamente o Zé Paulo ao falar da necessidade das mediações táticas dessa estratégia socialista. Né? Ou, como fala o Temer, da análise concreta de uma situação concreta onde isso tem que ser construído. No entanto, eu chamo a atenção para dois aspectos da nossa formulação. É, ao mesmo tempo que afirma esse caráter estratégico socialista da Revolução, está dizendo que o conjunto das lutas sociais no Brasil, o conjunto das lutas dos trabalhadores, na sua resistência ao massacre do capital que hoje se opera, a luta da classe trabalhadora por moradia, a luta dos nossos trabalhadores no campo contra o avanço do agronegócio, a luta por terra, por uma parte daqueles que vivem no campo, a luta por condições de vida nas grandes cidades. A nossa pergunta é a seguinte: o que sempre nos venderam é que todas essas supostas deficiências do desenvolvimento se resolvem a partir do desenvolvimento capitalista. E não é outro discurso que não esse que o atual governo, na sua hegemonia prolongada, aponta no sentido de dizer que o conjunto dos problemas sociais serão enfrentados paulatinamente, a partir do crescimento da economia capitalista. A nossa convicção se forma no sentido de que todos esses problemas, pelo contrário, foram criados pela opção pela forma capitalista de organização da nossa sociedade. E o crescimento do capitalismo, ao contrário de enfrentar esses problemas, os agrava. Veja, nós estamos falando de um governo democrático, eleito pelo povo, né, que pretende resolver o problema da saúde a golpes de privatização, de formação de empresas público-privadas. Um governo que está convencido que a golpes de concessões pode resolver problemas de transporte, problemas de moradia. E, na verdade, favorece a captura do fundo público também para o processo de valorização, alterando e novamente jogando essas demandas mais para frente, para um futuro e mítico crescimento do capitalismo onde resolveria. Ora, o que nós estamos dizendo é que, mais do que nunca, é necessário compreender que a lógica do capital, da produção social da riqueza e da sua acumulação privada é que está na base desses diferentes programas e desses diferentes problemas. Isso não impede, pelo contrário, nos autoriza e nos arma, teórica e praticamente, para atuar nesses movimentos. Não é? Porque muita gente imagina o seguinte: uma vez que o PCB definiu a estratégia da Revolução Socialista, onde são caras sérios, eles devem estar ali na Rua da Lapa, não vou falar o andar, porque é secreto, conspirando uma insurreição. Não é? E assim, eu gosto deles, eu estou esperando um telefonema, quando eles ligarem eu saio às ruas para aderir a essa insurreição. Parece que não. Por isso que tem dois aspectos que é necessário destacar nessa estratégia. A primeira é que ela se articula com a necessidade de formar o que chamamos de um bloco revolucionário do proletariado. O que significa isso? A nossa convicção de que a ordem burguesa se consolidou a partir de um conjunto de alianças que formam um bloco de sustentação que capturou parte da classe trabalhadora, ainda que passivamente, ainda que essa classe não tenha aderido a isso ativamente, mas por uma série de mecanismos que não é o caso agora, foi capturado por essa hegemonia. A única maneira de se contrapor a isso é a constituição de um bloco que se contraponha a essa forma de construção conservadora que hoje é hegemônica. Daí a constituição de um bloco revolucionário do proletariado. Ora, na nossa recente Conferência Nacional sobre Tática,
O que nós construímos? A afirmação de que essa construção não é uma construção teórica, né? A gente já construiu o Bloco Nacional do Proletariado, já fizemos a nossa parte, agora o trabalhador que resolve e consiga fazer isso. Não, né? A direção da construção disso, isso não se constrói a não ser a partir da inserção do nosso partido nas lutas concretas da classe trabalhadora. Né? E por isso se traduz na unidade classista, na nossa consolidação de disputas sindicais que resista ao massacre do capital sobre a classe trabalhadora, que existe, está lá, está viva, mandou lembranças, né? Está lá colocado. Por isso que a União da Juventude Comunista está aí construindo e militando, não só para resistir às medidas de desmonte da universidade pública, como militando na construção de uma alternativa de uma universidade popular. Né? É por isso que nossos militantes, amigos, chegados, estão aí na luta, na resistência contra a privatização da saúde, no Fórum contra a Privatização da Saúde, né? A Maria Inês Bravo, que ela não foi informada ainda, que nós não achamos o processo dela de desligamento do partido, então ela ainda está afiliada e deve alguns anos de contribuição desse tempo. Né? Por quê? Porque é ali nesse fórum, assim como no Fórum de Defesa da Educação Pública, é assim nos fóruns de luta pela reforma agrária, dos atingidos por barragem, que a gente pode construir um bloco de forças capaz de contrapor a hegemonia conservadora. E a gente soma a isso uma segunda formulação que é essencial para entender isso, que é a formação de uma frente anticapitalista e antiimperialista. O que queremos dizer com isso? Nós vamos atuar nessas lutas e demandas ao lado dos trabalhadores, na perspectiva da resistência, da organização e da luta. Mas nós, comunistas, atuaremos aí, apontando o dedo para os verdadeiros responsáveis disso. E os verdadeiros responsáveis disso é a ordem burguesa, monopólica e imperialista. Portanto, a luta por terra, a luta por saúde, a luta por educação hoje é uma luta anticapitalista. Né? É isso que nós queremos dizer. E por que anti-imperialista? Porque tem gente que tem a seguinte formulação estranha. Quando o capitalismo se desenvolve no mundo, ele vira monopólio, amadurece, tem fusão, aí vira imperialista. Né? No Brasil, quando ele cresce, é anti-imperialista, porque ele cresce contra... Não, né? Tem gente que parece aquele cara que fala assim, olha, eu não sou contente com a minha adolescência, queria virar um adulto, crescer, mas não quero envelhecer, não. Né? Você quer virar capitalista? Parabéns, virou. Né? Agora, o que você faz? Está dentro do sistema imperialista, ou dentro do sistema do capital imperialista, para citar a Virginia Fontes sentada ali. Né? Ou seja, não só que a luta contra o capitalismo no Brasil já é uma luta contra o imperialismo, porque o capitalismo que está aqui é imperialista, também afirmando que todas as lutas nacionais que se dão na América Latina e no mundo já são hoje lutas que, na sua afirmação, seja ela qual for, sejam meramente nacionais ou sejam mais profundas de transformação social, já terão que enfrentar a ordem imperialista. E, finalmente, a alternativa socialista, através da construção do Bloco Revolucionário do Proletariado e da Frente Anticapitalista e Antiimperialista, é a convicção que nós temos que as transformações que estão em curso aqui não vão mais iludir a burguesia. Tem gente que pensa o seguinte: se nós afirmarmos o caráter socialista e revolucionário, nós não teremos espaço para construir nossa política. Nós chamaremos a atenção do inimigo. Então vamos disfarçar. Vamos nos disfarçar para apresentar uma proposta moderada. E quando a gente chegar lá, a gente vai... tem gente que ainda hoje espera o Lula tirar a gravata, abrir a camisa, né? Vai ter uma foto de Che Guevara, a Dilma chega e fala, puxa, cansou, ainda bem, estava disfarçando entre os banqueiros, né? Bota a boina, né? Não. A senhora Dilma, Zé Dirceu, tem passados respeitáveis, são tipo daquelas pessoas que têm um longo passado pela frente, né? É uma tragédia, essa é uma tragédia. Nesse sentido que nós estamos afirmando que não há disfarces, é necessário afirmar o caráter socialista da Revolução. É necessário fazer disso não uma mera agitação, mas fazer disso uma construção política, para que os trabalhadores se constituam num polo
né? Porque para nós o sujeito disso é a classe trabalhadora e o núcleo disso é o proletariado daquele que vive na ordem do capital, mas sem conseguir ser dessa ordem do capital, ainda que muitas vezes tenha um comportamento sem vergonha, né? Como é próprio da consciência alienada e reificada no primeiro momento, ou dos desvios da consciência em si, né? A nossa tarefa é essa, e é nessa que nós vamos militar. Por quê? A conjuntura é desfavorável, e por isso vamos militar mais decididamente. Por quê? Porque o capitalismo venceu no mundo, e nós queremos dizer que há aqueles que não se rendem a essa constatação. Por isso, nós, é verdade, somos pequenos. Não sei se somos o maior partido pequeno desse país, mas somos pequenos. Né? Somos com vários problemas, quando as pessoas, e várias felizmente estão nos procurando para entrar, eu uso uma frase que usei para o Zé Paulo. Para nós será muito bom, para você não sei. Né? Agora, o que nós queremos com isso? Talvez modestamente só uma coisa. Quando escrever esses tempos, a história desses tempos de barbárie, quando escreverem que o capital triunfava com a sua pretensão sobre todo mundo, quando escreverem que por um tempo a humanidade chegou a perder seus sonhos, achando que estavam sob os escombros das tentativas heróicas e trágicas da transição socialista do século XX, quando contarem esses tristes e dramática história de nossos tempos, eles terão que dizer: houveram aqueles que resistiram, houveram aqueles que lutaram, houveram aqueles que se mantiveram firmes, e entre eles estavam os comunistas. Fomos, somos e seremos felizes. A primeira pergunta se refere ao papel do jogo institucional na estratégia socialista. Eu penso que a frase com a qual eu iniciei a recepção da proposta estratégica do PCB define isso com clareza. Ou seja, apostamos na ruptura, mas não há ruptura sem acúmulo institucional. E não só institucional, e de lutas sociais. Eu estou convencido, o PCB está aí para disputar. Tivemos um candidato a presidente da República, só não temos candidato a juiz de paz, porque não tem eleição. Agora, com a clareza de que o alcance das lutas institucionais está subordinado à real correlação de forças. E real correlação que se mede aonde? Nos confrontos práticos, frequentemente extra-institucionais. Eu quero frisar esse extra-institucionais, não anti-institucionais. Acho que isso tem que ficar muito claro, porque isso abre, inclusive, um debate que não pode ser feito aqui, se a luta revolucionária é uma luta legal. Eu prefiro lembrar que ela é uma luta legal nos marcos da disputa democrática, mas ela é também extralegal, na medida em que ela transcende esses marcos formais. Bom, a segunda questão eu acho que já foi tematizada aqui de forma direta e indireta pelo Temer e pelo Mauro, não é? Que é se as tarefas democrático-populares, não é, que o PT, já no seu terceiro mandato, realiza, tem a ver com aquilo que Mauro chamava de incompletude da Revolução Burguesa. Olha, eu quero aqui repetir algo que eu já falei. A burguesia brasileira, nos anos 80, aprendeu o seguinte: com a sua cara, ela não constrói hegemonia. Ela não constrói. É olhar claramente o processo eleitoral de 89. A burguesia tem seus ideólogos, ela tem os seus brain trust. Atenção, ficou claro que ela precisava de um travesti. Ela não se apresenta como tal, por favor. Não é casual. A eleição de Fernando Henrique em 95. Um homem de esquerda, notoriamente,
que foi perseguido pela ditadura, que participou das lutas democráticas. A burguesia, com a cara dela, não chegava ao poder. Ela precisou de um travesti. Depois ela não precisou de travesti. Ela construiu um processo de hegemonia tal. Os companheiros viveram a crise do PT, participaram, lutaram bravamente lá, sabem disso melhor, mas já estava contido num embrião. E aí, certamente, eu tenho divergências com os meus dois queridos camaradas, eu não fiquei absolutamente surpreso com as metamorfoses do PT. Na formação do PT, contribuíram revolucionários sérios, comunistas. Agora, aquela máquina só podia redundar naquilo, apesar da luta dos companheiros. Eu sei que nós discordamos quanto a isso, não é? Já discuti isso longamente com o Temer. O Temer lembra de um congresso do PT, onde ele teve 47% dos votos. O GSC não chegou a 50%. Pois é. 49%. Note, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: inicialmente se precisou de um travesti. Foi Fernando Henrique. Não é? Escuta, eu quero lembrar para vocês que na primeira eleição de Fernando Henrique, gente de esquerda e séria votou nele. Isso não foi uma brincadeira, não. Foi para valer. Depois se tornou desnecessário o travesti pela hegemonia real, que absorveu a máquina do PT. Neste sentido, notem, eu estou convencido, e quero terminar com isso para passar a palavra, nós temos tempo. O chamado, o que Temer chamou de fator subjetivo, elemento subjetivo, para mim é essencial. Por isso eu mencionei a questão do núcleo dirigente, né? Não casualmente. Não penso, Milton, que as minhas palavras pudessem servir para os anos 20, porque eu dei por pressuposto a análise que o partido faz das modificações ocorrentes realmente entre os trabalhadores brasileiros, o processo de corporativização, o processo de atomização, levando tudo isso em conta. Apesar disso, eu sou otimista. Por quê? Porque nós temos um elemento com o qual se pode combater a ideologia, que tem a força que o Mesaros, que aliás saudou esse congresso, acho bom lembrar isso, não sei se foi lembrado na hora devida, é uma saudação extremamente importante, é bom lembrar, não é? A força da ideologia nós reconhecemos, está aí em cima de nós, mas não há ideologia que falsifique, por longo tempo histórico, a experiência concreta das massas. Essa experiência hoje o que é? Não é mais de um desemprego incipiente, ocasional, não é mais de uma crise conjuntural. A crise do capital está cronificada. Isso ensina as massas. Nesse sentido, se a gente investir na organização, na presença cotidiana das lutas, para isso o partido é insubstituível. Para isso o partido é insubstituível. E eu diria mais, este partido, que afirma claramente sua identidade comunista, com esses dois pés na realidade, eu quero dizer que eu sou otimista. Eu até concordo com o meu queridíssimo Temer, que é objeto de largas discussões nossas em torno de mesa. O meu otimismo não é para amanhã. Tá? Eu sou otimista como Lucati, eu sou otimista a longo prazo. A curto, estamos nós aqui. Se a institucionalidade levar a eleição de Lula ou de Mandela para fazerem o que fizeram, ela adianta pouco. Mas se a institucionalidade levar a eleição de Evo Morales, que declarou semana passada, fez uma denúncia contra a ação do grande capital que usa as teses do ambientalismo para defender os interesses do imperialismo e se dizendo de maneira clara: sou anticapitalista, sou anti-imperialista, sou anti-neoliberal e sou solidário a Cuba, o presidente da República. Depende. Eu acredito hoje o seguinte, e aí o meu amigo Gaiola ali vai divergir, porque ele é um descrente. Não vejo saída no curto prazo para a disputa revolucionária que despreze a luta institucional. E vou dizer mais, até para quem é movimentista. E dou exemplo de dos parlamentares do PSOL. Janira Rocha e Marcelo Freixo, 2 deputados nessa casa de tavolagem que é a Assembleia Legislativa,
conseguem fazer um pandemônio, não é por pressão, organizando a luta do movimento social. Porque tem representação social para isso. Como tiver a representação, a despeito de todas as dificuldades do processo eleitoral, se elegeram deputados. Aliás, Marcelo Freixo, com a segunda votação. O Chico Alencar e o Ivan Valente fazem uma luta contra o capital, explicitamente, em Brasília, permanente. Ivan Valente, um dos 3 deputados do PSOL, conseguiu instalar a CPI da dívida externa. Ele conseguiu instalar pela pressão política que fez. Era melhor que ele não estivesse lá? Não, eu quero lá. E vou dizer mais. Quando nós discutimos a campanha da Heloísa Helena, com todos os problemas e restrições individuais que possam ser feitos, a simbologia da candidatura dela contra a guinada do PT, se tivesse resultado, seria muito bom para nós. Seria bom para a luta revolucionária brasileira. Então, no contexto atual, não é o eleitoralismo, é quando os quadros revolucionários vão para o Congresso e transformam seus mandatos em profissão. Se o partido não tiver força para manter os mandatos sob controle, é outra coisa. Isso aconteceu, lamentavelmente, com o PT. Que eu chamo de neo-PT e chamo... São duas coisas diferentes. O PT até Recife é uma coisa, é o neo-PT do lulopragmatismo. É o partido do capital. Por isso, já respondo a segunda. Não tem nada a ver com processo popular democrático. Ele traiu a proposta democrática popular do programa que tinha feito nos vários congressos. Foi uma traição a partir de cima para baixo. Aí o papel subjetivo. E por que eu digo essa coisa do PT? Porque eu nunca não era otimismo exagerado, não. Não existe outro partido dito que se demandasse do socialismo que tenha chegado ao poder institucional com a composição interna das suas forças revolucionárias, alcançando quase metade do percentual dos delegados de Congresso. O que aconteceu no PT diferente é que ele foi o único que foi para o poder e traiu no poder, sem dizer antes, porque o Labour fez isso, o SPD fez isso, o próprio PSOE na Espanha fez isso, abriram mão das suas propostas ditas revolucionárias e se transformaram em partido da ordem antes de ir para a eleição. O PT foi para o Planalto com a proposta de um partido socialista de transformação qualitativa da sociedade. Era essa a posição, e traiu subjetivamente, porque a sua base social terminou sendo cooptada pela pressão do presidencialismo e do aparelho do Estado. É o que se diz, é o chamado neo-PT das administrações e da boquinha. Deveria a carta aos brasileiros. Exatamente, a carta... Antes de tomar o poder. Sim, mas o problema fundamental é o seguinte, a carta aos brasileiros não mudava a composição social do partido, nem mudava a base social da campanha. E naquele momento estava correto fazer a campanha do Lula. Estava correto. Como estava correto fazer no segundo turno, a da Dilma agora. Essa é a tragédia que a gente vive. É isso que não depende de nós. Isto é que coloca para nós a necessidade de entender o quadro difícil que temos. Por isso que eu digo, eu não tenho otimismo da longa distância, não. Porque se a hegemonia do capitalismo se mantiver por muito tempo, a barbárie é que é inevitável, não é o socialismo, nem a revolução. Eu não vejo essa inevitabilidade da revolução. Já houve condições muito mais concretas, muito mais objetivamente realizáveis do processo revolucionário contra o capital do que o que nós estamos enfrentando hoje. O século XX, olha, quem viveu a década de 60 e 70, Gaiola na frente, sabe disso, Virgínia sabe disso, ela era menina, mas já acompanhava. É outro contexto. O que se diz? Aliás, é o que o Flávio Tavares diz bem num livro dele, muito interessante, que ele diz, esse negócio da globalização hoje, eu vivi outra globalização. Eu vivi a globalização da utopia. E nesta globalização da utopia, nós não resolvemos a parada por insurreições. Porque está bem Cuba. Cuba é um estado de Sergipe. Todos os processos revolucionários, tirando a União Soviética, por conta... Que processo revolucionário se manteve de maneira concreta no poder? Qual? Então, objetivamente, o que nós temos é o seguinte, quando nós negamos o institucional, nós queremos fazer disputa insurrecional aberta, isso aí é o gueto definitivo.
O processo revolucionário não é obrigatoriamente ligado à insurreição. Ele pode ser consequência de uma prioridade subjetiva de cima para baixo a partir das conquistas institucionais, dependendo de não ter traição do programa. É possível, organizando o movimento social, rachando as Forças Armadas, porque não tem processo institucional de baixo para cima sem arrastar a Força Armada. Claro. Não tem. Tem que rachar as Forças Armadas. Então essa coisa pode ser feita sim, se não houver rendição nem venda de consciência. E é nisso que eu acredito. Por isso, eu não deixo de ser revolucionário, mas eu não jogo apenas na questão da mitificação do movimentismo, não. Eu quero um partido de vanguarda capaz de entender, na união da tática com a estratégia, que a luta institucional pode produzir um processo de ruptura. Nós, do Brasil, em 64, se tivéssemos tido no Jango, e eu quero dizer o seguinte, eu tenho um profundo respeito e admiração. Eu vou lembrar para vocês Salvador Allende, pô. Como é que Salvador Allende chegou lá? E aquilo não foi um processo revolucionário? Ou eu vou ter que enfrentar aqui no PCB o que eu enfrentei no sol de uma pessoa que não queria que eu colocasse Allende? Numa homenagem que nós fazíamos de abertura num congresso, num vídeo, uma liderança trotskista dizendo, Allende se entregou o cacete. E foi para o poder pela disputa institucional, porque construiu essa disputa institucional. É isso que nós temos que entender. Uma coisa é transformar o institucional em profissão para os quadros. Mas esse perigo não existe só na institucionalidade, não. Tem um livro fundamental, e eu vou terminar aqui, que eu comentei já com o Zé Paulo Neto, não foi traduzido para o português, o que é uma loucura, do Guido Lugosi. Estamos tentando isso de qualquer maneira, mas ela quer traduzir o livro do Magri, que é Quem Matou o PCI. E ali se chega a uma conclusão trágica. Uma das razões do Oqueto, este canalha, que entregou no 19º Congresso, que foi o que fez de cima para baixo, a despeito das bases, a mudança e a extinção do nome do partido, dizendo que não havia mais razão, que a Coça não era comunista, então não tinha por que ter o nome de comunista, é que ele conseguiu passar isso num Congresso por conta da grande quantidade de quadros permanentes do partido fiéis ao secretário-geral. Então essa questão da institucionalidade não se dá só, o perigo não está, né? O perigo está fundamentalmente na venda da consciência. E a consciência revolucionária é o partido que tem que construir em todas as frentes, inclusive na institucional. Eu divido dessa visão que o Temer expressa aqui, que essa inflexão, no caso do PT, se dê em 2002 com a posse. Né? O pessoal inadvertidamente aplaude antes, depois eu falo o negócio, vai ter que concordar com isso. Por quê? Mas também não é na carta aos brasileiros. Né? É um processo. Né? Se a gente voltar no 7 ponto nacional, já tem claras indicações disso. E interrompida. O socialismo e é derrotado. É derrotado. Tem a inflexão que barra isso no 8º encontro, é um processo. Né? Nada é surpreendente. Mas o aspecto mais importante dessa polêmica vem do seguinte: afirmar uma traição programática na execução do governo, ainda que tenha havido, né? E ainda que isso seja verdade do ponto de vista de pequenas e grandes traições, não pode explicar o fato, pode levar a uma avaliação de que a estratégia democrática popular em si está correta e, portanto, ela ainda está lá preservada para ser feita. Não é? O que a gente costuma discutir é o seguinte: quando a gente fala da Democrático Nacional do PCB, ela só tinha uma via de realização? Porque, veja bem, durante um longo período que o PCB defendeu uma estratégia democrática nacional, ele esteve envolvido em institucionalidade, ele esteve fazendo luta armada, ele esteve preparando insurreição, mas tudo dentro daquilo que chamamos de estratégia democrática popular. Reduzir o democrático popular a um programa é um risco, ele é uma estratégia. O que nós estamos vendo, e tem razão aqueles que ajudaram a construir isso e não reconhecer, é a estratégia democrática popular na condição de governo. Porque é nesse momento que a realidade se levanta diante dos formuladores e fala para eles, não é bem assim. Por quê? Porque o furo dessa estratégia está na concepção de Estado.
está na ilusão de que é possível acumular para uma ruptura socialista dentro dos marcos do Estado burguês. Né? E isso, quando eu chego no Estado burguês aqui, eu vejo, porque antes é só uma... Né? Então, eu fora fico ainda... Não, quando eu chegar será diferente. Eu concordo com o Temer. Evo Morales, Rafael Correia menos, mas também, mas Chaves, são radicalizações de projetos democráticos populares, mas não porque pela via eleitoral, porque também tem uma estratégia de transformação, mas ali se expressa num compromisso popular muito mais radical. Aqui é uma tragédia, ainda estamos falando nisso, né? Mas esse democrático popular cumpriu as tarefas democráticas populares, aí que entra uma questão interessante, que eu entendo porque a Daniela pergunta. De sacanagem que ela fez o curso e eu já respondi. Né? Mas é bom que ela faça aqui. Quando a Daniela pergunta isso, é o seguinte: quais são essas tarefas? Elas foram realizadas? O governo não é um governo democrático, que fez uma reforma agrária, que estatizou os principais meios de produção, o sistema financeiro, realizou, por exemplo, uma democratização dos meios de comunicação. Não fez nada disso. Lógico, é um governo democrático popular sem vergonha. Né? Agora, a questão não é essa. A questão é que o democrático popular supunha as chamadas tarefas em atraso. Essas tarefas se completam na medida que a ordem burguesa se completa. E algumas dessas tarefas, na forma histórica real como se completou o poder burguês, ficam para trás, ficam sem se realizar. Então a gente vai ter sempre que ter essa tática de tentar realizar ou não realizar, ou já é a contradição que permite colocar no horizonte as transformações sociais. Né? Veja, isso impede uma aliança do PCB com aqueles que defendem o democrático popular? Essa é uma questão importante. Aí essa diferença é importante. Porque, lógico, aqueles que se rendem a essa versão governista, pragmática, etc. e tal, não. E, de fato, não. Mas, atenção, existem forças sinceramente você não esquecer que os oradores têm direito às nos considerações movimentos finais, em 3 sociais, minutos. mesmo dentro do PT, que ainda acredita no horizonte democrático popular, né, mas ainda acredita numa perspectiva socialista. E nós não temos problemas algum de fazer aliança com esse setor. Na luta concreta. Né? Na luta concreta. Veja bem, nós estamos brincando aqui com o Marinei, né, que está fora do meu partido, mas a nossa concepção de bloco revolucionário não é ganhar tudo isso para o partido, não é que o partido seja de bloco. Na nossa concepção, quando o Marinei está na frente de luta contra a privatização da saúde, nós nos sentimos representados. E não é porque a gente manda para ela uma nota por mês, fale isso, que aí a gente concorda com você. É porque aquilo que está ali em construção corresponde à tática que nós estamos construindo. Né? Nós vamos estar lá com nossos militantes, mas vamos estar em todas as frentes. Em todas as frentes, sim. Aí eu acho que precisa falar, acho que esse público precisa ouvir isso, talvez as pessoas não saibam. Nós não negamos a via institucional. Nós participamos de eleições. Está aqui o nosso candidato a presidente da República, nosso candidato a governador, até eu, que não sou ligado a essas coisas, candidato a vice-governador, do meu querido amigo Plínio de Arruda Sampaio, em São Paulo. Né? Prudentemente. Nós participamos disso. Está aí o Carlinhos, não estou vendo todo mundo aqui. Né? O Edmilson, pô. Se até o Edmilson é candidato, quer dizer. Né? Os nossos melhores quadros de toda a oposição. Mas eu fui candidato ao Senado. Eu dizia que era um plano nosso para acabar com o Senado. Para acabar comigo. Mas, ou seja, na verdade é a combinação de formas de vida. E aí é essencial que Zé Paulo fala. Mesmo a nossa ação institucional é uma ação pensada numa lógica institucional e extra-institucional. E também quero dizer uma última coisa nesse ponto. Nós, na formulação estratégica que apresentamos, não descartamos a insurreição como forma de luta. A mesa que nos antecedeu, deu um quadro da situação mundial que, para aqueles que achavam que as lutas de rua, que as lutas de massa estavam condenadas ao ocaso da história,
estão vendo isso colocado. O que nós falamos é que a combinação desses passos táticos gera um acúmulo de forças que exige uma ruptura. E para ser coerente com essa nossa formulação, essa ruptura é uma ruptura política de massas, né, que pressupõe um protagonismo do proletariado numa perspectiva socialista e, portanto, tem que combinar diferentes formas de luta adequada à dinâmica da luta de classe. Nem a insurreição e nenhuma forma de luta descartada. Nem por isso, também por isso, não há a institucional. A primeira é a seguinte: como poderíamos, no sentido gramsciano, implementar a guerra de posições na superestrutura erigidas pelo capital? Né? É uma série de considerações. Veja bem, muitas pessoas liam nossas resoluções do 14º Congresso e diziam, pô, o PCB agora virou gramsciano. Interessante que outros liam e falavam assim, nossa, o PCB está com um desvio trotskista. Porra, meu, vocês estão virando lukácsiano. Pô, isso seria, né, bom, né? Tomara. Seria bom. A gente costuma responder o seguinte, assim, depois de muito meditar, nós resolvemos entender o que é isso do marxismo. E fomos, né? E são vários marxismos. É uma polêmica no século XX. Né? Então, respeitando todas as tradições, nós não vamos citar esse ou aquele formulador, mas vamos estar usando aquelas formulações que sejam adequadas à compreensão da sociedade brasileira e na construção da nossa estratégia. Né? Sendo, acima de tudo, marxistas e sendo, acima de tudo, no plano da organização, inspirados em Lenin. Né? Isso quer dizer o quê? Na nossa concepção, há uma, como o próprio Carlos Nelson insiste em dizer, várias leituras de Gramsci. A nossa leitura não é que a gente conquista pouco a pouco os aparatos privados da hegemonia da burguesia, até que a burguesia se veja cercada por aparatos privados nossos. A nossa concepção, que está plenamente expressa nas resoluções, é que contra os aparatos privados da hegemonia da burguesia, nós queremos construir uma hegemonia proletária. Que, na verdade, pelo menos ao meu juízo, essa é a afirmação do Gramsci. Né? O Gramsci dizia, a questão é que o poder tem que passar para os trabalhadores, mas esses nunca terão enquanto se iludirem de poder conquistá-lo e mantê-lo pelos órgãos do Estado burguês. Isso é Gramsci. É isso que nós acreditamos. Tem uma questão aqui do democrático popular rebaixado, traído e tal. Por que diverge dessas posições? Eu só quero comentar uma coisa muito rápida para fazer meu comentário final. O problema daqueles que defendem o democrático popular, na perspectiva do socialismo, é que nós não os excluímos de nossa tática de construção de uma contra-hegemonia, de um bloco revolucionário e de uma frente anti-imperialista. Mas, infelizmente, em vários embates onde isso é essencial, essa concepção tem favorecido um apoio envergonhado ao bloco conservador e ao governo. E nós não o seguiremos por lealdade. Nós manteremos nossos princípios. O preço disso pode ser um isolamento. Eu acho que o Temer aponta isso com razão. Né? Mas o caminho do furo do isolamento para nós é a unificação das forças de esquerda. Não é ir buscar, junto com movimentos sociais, por mais que seja a sua relevância, um postinho à sombra do bloco conservador no governo. Meus comentários finais é um poema. Pode, né? Exatamente diz essa questão. Zé Paulo, eu sou otimista no médio prazo, né? Longo. Nós nos preparamos, essa estratégia é uma estratégia de acúmulo de força de médio e longo prazo, né? Mas por que nós aguentamos? Né? E a gente se pergunta por que esse partido resistiu a tudo isso que nós vimos no programa, a todas essas vicissitudes da história, e está aqui no auge dos seus 90 anos, rejuvenescido, buscando um caminho para a revolução. Talvez o poema ajude a gente a meditar sobre isso. Quando a noite parece eterna e o frio nos quebra a alma, quando a vida se perde por nada e o futuro parece não passar de uma promessa, nos perguntamos, vale a pena? Quando a classe parece morta e a luta é só uma lembrança, quando os amigos se vão e os abraços se fazem distância, nos perguntamos, vale a pena? Quando a história se torna uma farsa e outubro não é mais que um mês, quando a memória já nos falta e maio se transforma em uma festa,
nos perguntamos, vale a pena? Mas quando, entre camaradas, nos encontramos, ousando sonhar futuros, quando a teoria nos aclara a vista e com os trabalhadores ombro a ombro marchamos, respondemos, sim, vale a pena viver quando se é comunista.